Olá, irmãos! Hoje concluiremos o nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Para isto, leiamos mais uma vez Mateus 5, do 1 ao 12. Eu vou estar lendo na versão NVI. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mais uma vez eu pergunto, você é feliz? O que falta em sua vida para ser feliz? Leamos Mateus 5, 9 mais uma vez. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Muitas pessoas acreditam que todo mundo é filho de Deus, mas não é isto que fala a Bíblia. Veja João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. De acordo com João 1:12, mostra que para sermos filhos de Deus, precisamos receber Jesus Cristo e crer que Ele é o nosso Salvador. E completando com Mateus 5:9, que diz que bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se unirmos esses dois versículos, então só pode ser um pacificador uma pessoa que já aceitou a Jesus como seu Salvador. Entendeu? Então, o que é então um pacificador? É aquele que restabelece a paz, que busca pacificar, apaziguar. O que é que um pacificador faz? Ele é capaz de pacificar, de promover a paz. Você conhece alguém que busca, que promove a paz? Esta pessoa, ela tem que, no mínimo, refletir Cristo em sua vida. É isto que os filhos de Deus devem fazer. Quer ser feliz? Então, busque a paz. E também nós devemos apaziguar o ambiente, que às vezes está em conflito. Este ambiente pode ser o lar, o nosso lar, o ambiente de trabalho, ou até mesmo um lazer, onde está havendo contendas, até mesmo na igreja. Então, quer ser feliz? Então, nós devemos ser pacificadores. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é conhecido como o príncipe da paz. Logo, quando Jesus ressuscitou, por 2 vezes ele apareceu aos discípulos e falando sobre a paz. Vamos ler Lucas 24:36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: Paz esteja com vocês. Por que será que Jesus apareceu aos discípulos dizendo: Paz esteja com vocês? Penso que quando Jesus foi morto e sepultado, os discípulos, eles estavam com medo, assustados, mas também eles estavam com ira em seu coração, né? Porque os judeus crucificaram Jesus Cristo.
penso que eles estavam buscando uma forma de se vingar, eles estavam indignados, né? Então, o coração dos discípulos não estava em paz. E Jesus apareceu para eles, anunciando a paz. Depois, naquele momento, tinha um discípulo que não estava com eles, né? O discípulo Tomé. E quando eles falaram com Tomé, Tomé não acreditou. Então, a segunda vez, Jesus apareceu e penso que eles ainda estavam discutindo, mas agora a discussão era diferente. A discussão era porque Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus mais uma vez apareceu anunciando a paz. Então, sempre havia um conflito entre os discípulos. João 20:26 diz: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então, todas as vezes que Jesus aparecia, aliás, né? Jesus anunciava a paz que estava com eles. E quem era a paz? O próprio Jesus Cristo. Então, nós que já aceitamos a Jesus como Salvador, que já nos arrependemos dos nossos pecados, nós também devemos refletir Cristo em nossas vidas, anunciando a paz. E veja qual foi a reação de Tomé. João 20:27-29. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha só, mais uma vez falando sobre a felicidade. Para sermos felizes, precisamos crer que Jesus é o Deus vivo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mateus 5:10-11. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mateus 5:10-11. Jesus é o nosso maior professor, perfeito. Ele ensina com métodos de repetição, com simplicidade. Mais uma vez, Jesus está repetindo aqui como podemos sermos felizes. Ele repete mais uma vez no 10:11, falando sobre o quê? Sobre a questão de buscar a justiça, né? Também a repetição sobre perseguição, para nós não nos desanimarmos, né? É necessário entendermos que, para sermos felizes, não devemos temer as pessoas que nos perseguem. Se estamos fazendo o que é correto, se estamos obedecendo a Deus, então Jesus deixa bem claro este tipo de perseguição. É a perseguição por servirmos a Deus, por obedecer a sua palavra. Sim, podemos sofrer, mas é um sofrimento que nos fortalece, pois sabemos que estamos fazendo o que é correto. Sofremos esse tipo de perseguição em todas as áreas da nossa vida, seja no lar, no trabalho, no lazer ou mesmo na igreja. Está fazendo o que é correto? Está obedecendo a Deus, às autoridades? Então, não devemos temer as perseguições, aos comentários, às críticas destrutivas. Devemos sim continuarmos firmes nos caminhos do Senhor e seremos felizes.
alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, 12. Vejamos exemplos de servos de Deus que não desistiram de servir a Deus por sofrerem perseguições, ainda que lhe custasse a sua própria vida. Daniel, na Cova dos Leões, lá em Daniel 6, eu vou passar aqui algumas referências, depois vocês podem ler, tá bom? Jeremias, quando ele estava na cisterna, Jeremias 38, do 1 ao 13. Estevão, quando foi apedrejado, Atos 7, do 54 ao 60. Pedro, na prisão por causa da pregação, Atos 12, do 1 ao 19. E João, quando estava exilado na ilha de Patmos, Apocalipse 1, 9. Então, todos eles foram perseguidos até o último dia de vida. O exemplo de Estevão, que Estevão até orou por aquelas pessoas que estavam perseguindo ele. Daniel em nenhum momento deixou de ser fiel a Deus, de servir a Deus. E nós? Será que estamos vivendo uma vida plena de fidelidade para com Deus? Será que mesmo fazendo certo, sendo perseguido, não deu uma vontade de deixar tudo? Veja, Jesus nos ensina que para sermos felizes, nós devemos ser fiéis a Deus e não desanimar. Ele mesmo mostrou que outras pessoas, os profetas foram perseguidos, Então, se somos perseguidos por buscar servir a Deus, por servir a Deus, não desanimemos. Continuemos fiéis, firmes na palavra e na obediência da palavra de Deus. O resultado de quem obedece e cumpre fielmente as regras para sermos felizes, seremos recompensados, e Jesus disse bem claro, nos céus. Estas recompensas são chamadas de galardões. Então, o que é um galardão? Galardão não se ganha aqui na terra, certo? É nos céus. Vamos ver aqui alguns tipos de recompensas. A coroa da vida para os que ganham almas para Cristo. 1 Tessalonicenses 2, 19 ao 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Você tem pregado a palavra de Deus? Então, todas as vezes, que nós pregamos a palavra de Deus, talvez a gente nem veja aquelas pessoas tomando uma decisão, mas cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, por termos pregado a palavra de Deus, então seremos recompensados no céu. Nós pregamos a palavra de Deus, mas a ação é do Espírito Santo na vida de cada um. Por nós não sabermos quem Deus escolheu para ser seus filhos, para serem seus filhos, nós devemos apenas obedecer, pregar a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo agir na vida de cada um. Quer ganhar um galardão no céu? Continue servindo a Deus, pregue a palavra de Deus. Outra recompensa é a da justiça, que é para os que amam a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Como é que nós podemos amar a volta de Cristo? 2 Timóteo 4,8 diz, agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amar a vinda de Cristo é viver de uma forma que tudo que nós pensamos, falamos ou fazemos, Deus está presente, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Imaginem quando somos tentados
a fazer algo de errado, né? Aí pensamos, e se Cristo voltar agora? Ele pode vir a qualquer momento, e se ele voltar e eu estiver fazendo alguma coisa errada? Então, amar a vinda de Cristo é estar sempre preparado para que ele volte e nos encontremos sendo fiéis a ele. Então, poderemos ser recompensados com a coroa da justiça se amarmos a volta de Cristo. Outra recompensa, né? A coroa incorruptível para os que correm a boa carreira da vida cristã. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A coroa incorruptível, né? Está escrito lá em 1 Coríntios 9, 25, né? A coroa incorruptível é para os que correm a boa carreira da vida cristã. É constantemente lendo a palavra de Deus. É uma vida constante de comunhão com Deus, vivendo, orando, lendo a Bíblia, procurando entender cada vez mais a palavra de Deus e obedecendo. Outra recompensa é a coroa da vida. Para os que sofrem pelo nome de Cristo, os que foram perseguidos, especialmente os que perdem sua vida por ele. Lembra? As últimas bem-aventuranças que fala sobre isso, os que foram perseguidos. Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que a nossa felicidade seja eterna. Mas para isto, precisamos obedecer a palavra de Deus fielmente. Enquanto vivermos neste mundo, busquemos a Deus de todo o coração, de todo o nosso entendimento e em obediência. Que Deus abençoe cada um e que sejamos felizes eternamente.